Está no ar, o Alho em Foco. Aqui é informação e conteúdo para o agricultor brasileiro. Segura, produtor! Olá, meus amigos. Eu sou o Rafael Corsino, produtor rural e presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, a ANAPA. E nós estamos aqui para a segunda temporada do Alho em Foco. Então, eu peço a vocês que fiquem ligados que nós teremos um entrevistado aqui, um bate-papo muito legal com um especialista nessa área de endividamento rural. Nós aqui, com esse projeto, nós da ANAPA, estamos buscando proporcionar, trazer mais conhecimento para vocês, produtores de alho, trazer pesquisadores, pessoas relacionadas à cadeia produtiva, para melhorar o seu negócio, para que você possa cada vez mais ter conhecimentos e estar aplicando aí na sua propriedade. E também falar diretamente com os nossos consumidores, quem está consumindo o alho brasileiro, né, que é o melhor alho do mundo. Então também é um espaço para divulgar a cultura do alho brasileiro e os benefícios que ele traz para a sociedade. Bom, e para iniciar essa segunda temporada do nosso podcast Alho em Foco, o nosso convidado de hoje para falar sobre endividamento do produtor rural é o Dr. Guilherme Della Bianco, advogado especialista em gestão jurídica de empresas, negociação estratégica, direito do trabalho e direito processual do trabalho. É sócio do MVB Advogados, que atua há mais de 20 anos na defesa dos produtores rurais. E além disso, é um grande amigo e um excelente profissional que eu tive a felicidade de conhecer, ele e toda a sua equipe do MVB. E para iniciar o nosso bate-papo, eu queria falar que desde menino eu ouço, né, sobre a questão de endividamento rural, Dr. Guilherme. Eu já ouvi o meu pai falando sobre seguritização, eu ouvi o meu pai falando de renegociação de dívida, ouvia o meu pai ainda menino falar de crise financeira, e esse tema ele é muito abrangente, né? Então é um tema que o endividamento por si só, né, a dívida, a gente precisa buscar a raiz, né, da onde que veio, o que aconteceu para que o produtor chegasse nessa situação, né? Então eu queria que você iniciasse falando um pouquinho sobre a crise, endividamento, para a gente continuar esse bate-papo. Então, Dr. Guilherme Della Bianco, muito bem-vindo. Gostaria que se apresentasse ao nosso público aí que está ansioso para ouvir esse podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Depende do horário de cada um aí que está ouvindo. É um prazer enorme fazer parte desse podcast do Alho em Foco. Eu queria, antes de tudo, fazer um agradecimento muito grande à ANAPA, na pessoa do Rafael, presidente, na pessoa da Samara, da Caminha, mas de toda a equipe que organiza muito bem esse podcast, que organiza todas as atividades da Associação Nacional dos Produtores de Alho, que tem uma atividade incisiva na defesa dos produtores, e a gente diz isso porque a gente acompanha. É um momento muito importante para nós participar desse podcast, mesmo não sendo produtor rural, mas porque, como advogado que defende produtores rurais, a gente acredita que existem muitas informações relevantes para a gente dividir nesse bate-papo de hoje, que podem contribuir com o produtor rural na sua rotina, no seu planejamento e na sua vida também fora da produção rural. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Rafael, obrigado pelo convite. Guilherme. Muito bom, nosso bate-papo aqui agora vai começar, né? E eu já começo contando, Guilherme. Desde menino eu ouço falar de crise, ouço falar de endividamento, né? O meu pai era produtor rural e eu ia com ele ainda menino, com 7, com 8, com 10 anos de idade para a propriedade, e via ele já iniciando, né, na agricultura. E desde então
eu ouço falar de crise, de endividamento, de seguritização, que teve que fazer seguritização porque não deu preço, que perdeu a lavoura e ficou em dificuldade, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões relacionadas à crise e a endividamento, né? Que você pudesse contribuir com a gente, com os produtores que estão nos assistindo agora e ouvindo. É interessante, Rafael, porque todas as vezes que a gente fala de crise no agronegócio, é comum que o produtor rural associe essa crise ao endividamento. E é claro que o endividamento é uma das faces dessa crise, mas o endividamento é só uma das faces. Em regra, é a consequência. As crises que o produtor rural enfrenta estão ligadas a muitos outros aspectos. E vale a pena aqui a gente começar a lembrar. Por exemplo, tudo aquilo que mexe com a terra gera, em regra, uma crise para o produtor rural. E a gente às vezes não lembra o que pode afetar a terra para o produtor rural. Por exemplo, um divórcio do produtor rural que exerce as suas atividades na pessoa física, na inscrição do produtor rural, como a gente chama, ela tem um poder, muitas vezes, catastrófico dentro da atividade econômica, diferente de outras pessoas que tocam outra atividade econômica. Isso porque, dentro da partilha de um divórcio, se desde o casamento o regime matrimonial não foi pensado para essa hipótese, ele vai ensejar o quê? A divisão da terra. Imagine, um divórcio já é sempre uma situação muito difícil de conciliar. Imagina quando o que se tem para dividir é a própria atividade econômica. Eu sempre faço uma ilustração seguinte: eu sou advogado, eu tenho escritório de advocacia, nós temos 3 unidades. Mas por algum motivo eu tiver que mudar o lugar do meu escritório, claro que não deixa de ser um incômodo, mas minha atividade não vai se perder. Eu vou mudar para um outro prédio, eu vou me reestruturar e minha atividade vai continuar nesse meio tempo. Mas isso não acontece com o produtor rural, Rafael. O produtor rural, quando ele perde a terra ou ele tem que dividir a terra, o custo e a energia para ele se instalar em um outro lugar é muito complicado, é muito grande. Então, muitas vezes, ele não vai ter o dinheiro para comprar uma outra terra. Segundo, mesmo que ele faça um arrendamento, uma parceria agrícola, ele vai ter uma área sem a mesma estrutura e o tempo para que isso se implemente, muitas vezes, tira ele do mercado. E aí, é por isso que a gente não considera, mas são situações que nós, dentro de um escritório de advocacia, vivemos cotidianamente, que um divórcio, por exemplo, é um dos motivos que gera maior crise, às vezes, do que uma intercorrência econômica ali naqueles contratos bancários. Um outro ponto que a gente sempre explica Guilherme, só fazendo um parênteses, então o tempo desse inventário, né, que na maioria dos inventários é longo, isso vai dificultar, que o produtor, aquilo vai ficar rolando, né, e até decidir e dividir. O produtor não tem mais tempo e não tem condição de tocar o seu negócio. Esse é um ponto super importante que você tocou. Imaginemos, nós falamos do divórcio, mas vamos imaginar no caso de uma sucessão. O produtor rural que vem a faltar. Por mais que os filhos ou parte deles estejam envolvidos na atividade econômica, eles vão ter que passar por um inventário se eles não tiveram um planejamento sucessório pré-estabelecido. O problema é que mesmo que não haja divergência entre os herdeiros, o que é raro de acontecer, infelizmente, até que o inventário seja concluído, eles não conseguem ter disponibilidade do patrimônio, por exemplo, para continuar tocando atividade rural. Como assim, Guilherme? Olha, a gente sabe, Rafael, que grande parte dos produtores rurais ainda depende do custeio bancário para tocar suas atividades. E como forma de garantia dessas atividades financeiras, os bancos, no mais das vezes, exigem o imóvel em garantia, através de hipotecas. Bom, se aquele que consta como dono na matrícula do imóvel já morreu e seu inventário não foi concluído, ele não vai conseguir dar o imóvel em garantia. Então é nesse momento que, às vezes, mesmo sem ter nenhum problema financeiro, a família começa a entrar em crise, porque ela não consegue plantar, porque ela não tem custeio. Já que ela não tem custeio, muitas vezes, para se socorrer, ela se vale de agiotas ou fontes de crédito que são incompatíveis com a rentabilidade agrícola. Então, a sucessão também é um grande problema. Tem um outro ponto, Rafael, que vale muito a pena a gente tocar nele aqui, porque ele é sensível a muitas pessoas. A gente está tendo um fato no agro agora, que é a nova geração voltando para o agro. E isso é algo muito positivo que a gente tem acompanhado.
Mas a gente não pode esquecer, Rafael, que para aquelas gerações dos nossos pais, né? O que aconteceu é que poucas pessoas da nossa idade ficaram no agro. Você sabe que você é uma exceção. Grande parte dos seus amigos, dos seus colegas, saíram do agro. E a gente costuma dizer que boa parte dos filhos de produtores rurais foram ser médicos, advogados, engenheiros, e poucos ficaram no agro. E o que aconteceu em grande parte dos inventários dos pais da nossa geração? Somente uma parte dos herdeiros queria ficar no agro. E a outra não estava ligada. Então eles já não concordavam mais que aquela terra que ficou no inventário pudesse ser dada em garantia de uma atividade que somente parte dos herdeiros estava tocando. E aí começavam os conflitos. Muitas vezes, os herdeiros não queriam mais tocar aquela atividade e começavam a querer vender a parte deles do inventário. E perceba, a terra para o produtor rural, ela não importa se a casa que está lá na sede é bonita ou feia, o que importa é se a área é produtiva, se a terra gera riqueza. E muitas vezes, para aqueles herdeiros que não eram do agro, Rafael, eles começavam a fazer uma conta que não se aplica ao agro. E você vai entender ela de forma muito simples. Depois que a gente começou a ter uma visão maior dos investimentos financeiros, muitas pessoas começaram a fazer uma conta simples. O meu dinheiro na renda fixa, considerando a realidade econômica do país, muitas vezes gera uma taxa na renda fixa de 1% ao mês. E aí eles imaginavam o seguinte, para quem não é do agro: aquele valor da minha parte nas terras, na renda fixa, vai me dar mais dinheiro que o arrendamento. E muitos foram os casos em que as partilhas tiraram produtores rurais do mercado. E, doutor Guilherme, essa realidade... Bom, o alho é uma cultura que tem muitos agricultores familiares. Isso é uma realidade. A gente visitando as regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Nordeste. Então a gente percebe que os filhos, eles, num determinado período, eles deixaram as suas propriedades e os pais ficaram. Então isso é uma realidade para a cultura do alho, que é uma cultura que tem muita agricultores familiares, né? Então isso é uma dificuldade de sucessão, e essa dificuldade que você falou, que muitos eles se formaram em outras, né? Em médico, dentista, e hoje eles não querem saber de dar continuidade a fazer a sucessão que o pai pretendia, né? Então é a realidade da cultura do alho, né? Para a agricultura familiar. E talvez no alho, Rafael, isso seja ainda mais agressivo. Isso porque nós sabemos que a cultura do alho, ela não exige grandes áreas. Por exemplo, um produtor de soja que toca 500 hectares é um pequeno produtor. Mas um produtor de alho que toca 500 hectares, ele é um gigante, ele é um grande produtor, nós sabemos, né? Isso faz com que o alho vá passando por subdivisões de área, mas vai chegando ao ponto que mesmo o alho exigindo pequenas áreas, em alguns momentos ele se torna inviável. E já que a gente falou dos problemas, Rafael, a gente falou do divórcio, a gente falou da sucessão, vamos falar da solução. E uma das coisas que a gente tem que trazer aqui para o produtor rural é que existem planejamentos que são capazes de evitar esses problemas, tá? Por exemplo, todas as vezes que um produtor rural vai se casar hoje, parece simples, mas ele deve pesquisar, se aprofundar e buscar uma orientação sobre qual regime de bens ele deve se casar. Perceba, se no alho é uma verdade que a gente tem muitos produtores familiares, né? Quer dizer que aquele negócio não é somente dele. Aquele esforço que está sendo feito muitas vezes está beneficiando ou está envolvendo irmãos, tios, pai, mãe. E aí, um problema individual dele, como é o divórcio, tem o poder de afetar a terceiros que não estão passando e que não deram causa para aquilo. Por isso que a gente recomenda que o regime de bens, principalmente para esses produtores rurais, que são empresários rurais, independente do tamanho e do porte, seja o regime da separação total de bens. E quando eu falo isso, Rafael, muitas vezes as pessoas acreditam que existe um certo preconceito meu ou alguma vontade de que esse regime prevaleça. Não é. Veja,
Cada pessoa pode ajustar com o seu cônjuge a forma de divisão patrimonial que bem entender, segundo os costumes, segundo o combinado deles. Mas não é justo que isso interfira num negócio familiar que vai afetar a outros. Então vou ilustrar. Vamos imaginar que um produtor rural resolva que entre ele e o seu cônjuge, ele quer que tudo seja comum, seja um dos dois. Ótimo, não tem problema. Basta que ele coloque no nome dos dois. Mas aquela propriedade rural que ele toca junto com os sócios, junto com a família, ela não vai ser comunicável. Então, numa hipótese de um divórcio, eles não vão sofrer todas essas mazelas que é patrimônio travado, discussão judicial ou a própria partilha com a segregação de parte do bem, né? Um outro ponto, Rafael, que é muito importante da gente colocar é que ainda existe para o produtor rural um receio de se fazer um planejamento sucessório. Quando a gente fala isso, o primeiro receio está ligado a alguns mitos, a alguns folclores. Porque fazer planejamento sucessório, em algumas ocasiões, é visto pelo produtor rural como ele perder ou ele deixar de ter a autonomia sobre o patrimônio dele. E se fosse isso, eu também seria contrário, mas não é. Todas as vezes que a gente fala de um planejamento sucessório, o que a gente está querendo é que ele planeje, que ele direcione como o patrimônio dele será atribuído na sua falta, mas enquanto ele for vivo, quem tem as rédeas, o comando de todo o patrimônio continua sendo ele, o instituidor, a instituidora. Então, o planejamento sucessório do produtor rural há de ser feito com essas cautelas, naquele formato em que ele vai direcionar, sim, como ele quer que aquele patrimônio seja direcionado quando ele morrer. Mas enquanto ele for vivo, quem manda é ele. Ô Guilherme, e só fazendo um comentário sobre a questão de impostos também. O planejamento sucessório ele é importante, né, para você organizar a sua sucessão. E também a questão de impostos, né? Porque muitas vezes a gente ouve falar de amigos que inesperadamente perdeu o líder que estava administrando a empresa e a carga tributária de transmissão, de transferência, isso também implica numa dificuldade, né? Rafael, isso é tão relevante que nós estamos na iminência de termos uma alteração sobre as alíquotas e as regras do imposto sobre herança. Atualmente, Rafael, esse imposto ele tem competência estadual. Quem recebe o imposto sobre herança são os estados. E cada estado tem a legitimidade para poder regulamentar como que ele vai ser. O que existe hoje é um limite, um teto que pode chegar até 8% sobre o valor do patrimônio. Mas veja, no estado de Goiás, nós já temos uma tributação de 8%, que é a alíquota máxima, e cuja base de cálculo, Rafael, é o valor de mercado dos bens. O fisco goiano, ele avalia os bens para poder tributar. Mas veja, não é assim em todos os lugares. O estado de Minas Gerais, a alíquota é de 5% e a base de cálculo é o valor de mercado. Mas veja, o estado de São Paulo tem uma alíquota de 4%. E a base de cálculo é o valor venal dos bens. Se a gente pensar em valor venal, só explicando aqui de forma clara para o produtor que está nos ouvindo, o valor venal é aquele que é utilizado nos imóveis urbanos como base de cálculo do IPTU e para os imóveis rurais, aquele que é tido no ITR, tá certo? Que a gente sabe que é muito mais baixo. E aí, Rafael, só um ponto muito importante. Existe um projeto de lei que pretende alterar o teto do ITCMD, do Imposto sobre Herança, para até 16%. Rafael, imaginemos o produtor rural que tem uma grande quantidade de terras, e qualquer quantidade hoje já está muito caro o preço da terra. Se ele pensar que somente de imposto ele vai ter 8%, ele sabe que é como se ele tivesse tirado quase 10% do patrimônio dele só para o imposto. Depois ele ainda tem custos de inventário, de registro, de emolumentos. Afora, Rafael, a trava que um inventário proporciona, infelizmente, para a família que está passando por ele. Esse projeto ele está em tramitação e é o projeto de taxar as grandes heranças? Ele tem alguma ligação ou não? Isso é relacionado só
a transferência de patrimônio? Infelizmente, os dois projetos andam em conjunto, né? Na verdade, os dois estão em andamento. Seja de alteração da tributação sobre herança no Brasil, seja de implementação da tributação sobre grandes fortunas. Os dois, Rafael, na minha visão, eles têm um exagero muito grande. O primeiro, porque a tributação da herança no Brasil hoje, na minha visão, ele já está em patamares razoáveis. Por mais que o Brasil seja um dos países que tem a menor tributação sobre herança no mundo, tá? O Brasil tem uma realidade diferente de outros países. De estruturação, de cultura patrimonial. O Brasil ainda é um país em que os investimentos são preponderantemente em imóveis rurais ou urbanos, a gente sabe disso. Recentemente começou-se a divulgar e ter mais acesso a investimentos financeiros na forma de produtos financeiros, como a gente ouve falar por aí. Então, você tributar de forma muito pesada o produtor, você exclui parte do patrimônio dele. Para o produtor rural, você excluiu parte da fatia da atividade econômica dele. Veja, a tributação sobre grandes fortunas, segundo o projeto que é do Randolfo Rodrigues, graças a Deus não tem andado a passos largos, graças a Deus, ela considera como grandes fortunas algo menor que 5 milhões, Rafael. Veja, 5 milhões é muito dinheiro, sabemos disso, não há dúvida. Mas falar que um patrimônio de aproximadamente 5 milhões é uma grande fortuna, daí já é um exagero sem limite. Com certeza. Né? Não faz o menor sentido. E o que a gente vê é que ferramentas de planejamento sucessório evitariam tudo isso. E cabe aqui uma pequena explicação para o produtor que está nos ouvindo. Quando a gente fala de um planejamento sucessório, como eu disse, ele pode ser feito, no mais das vezes, através de uma holding. E o que é uma holding? Rafael, não é nada mais do que uma empresa, um CNPJ, em que o produtor rural, o instituidor, a instituidora, vai constituir aquela empresa e ele vai integralizar o capital social dela através dos bens que ele possui, ao invés de integralizar em dinheiro. Todo produtor rural aqui já viu um contrato social, certamente. Lá pela cláusula 2ª, 3ª daqueles contratos padrão, né? Tinha lá que o capital social da empresa será de X mil reais, integralizado em dinheiro. É nesse momento que a holding com finalidade de planejamento sucessório muda, que a gente fala que a empresa vai ter o capital social de X, mas que ela vai ser integralizado através dos bens que aquele produtor rural já tem, aqueles mesmos bens que estão declarados no imposto de renda dele. Logo, ele vai passar a ter o patrimônio no nome da empresa, não mais na pessoa física. E isso seria, então, um remédio, né, para evitar uma crise futura, essa sucessão, essa organização patrimonial. Seria, tanto de impostos quanto de divórcio ou qualquer outra nesse sentido, né? Perfeito. Sabe por quê? Porque no momento em que o produtor passou a ser dono de uma empresa e essa empresa, por sua vez, passou a ser dono do patrimônio, o que ele pode fazer? Ele pode doar, Rafael, a nua propriedade das cotas dessa empresa para os seus herdeiros ou para as pessoas que ele escolher. Mas ele vai reservar para si o usufruto das cotas dessa empresa. Na integralização, não tem que pagar o imposto? Tem. Aí nós temos duas tributações. O primeiro é que, se tratando de bens imóveis, existe um questionamento sobre ser devido o ITBI, que é aquele imposto de tributação de transmissão de bens intervivos, que é de competência dos municípios. Esse imposto, Rafael, não seria devido. Por quê? O ITBI, que está regulamentado lá na Constituição, ele só incide quando existe uma transmissão de bens intervivos. Mas quando eu pego um bem meu e coloco numa empresa que vai ser minha também, a Constituição entende que não existe transmissão. Então existiria uma hipótese de imunidade desse tributo. É fato, no entanto, que as prefeituras não têm sido facilitadoras dessa imunidade, né? Como a tributação lhes interessa. Eles têm lutado por essa tributação. E a gente tem ganhado muitas vezes para que ela seja aplicada. Eu Rafael. fui um caso que ganhei, né? Da empresa patrimonial. E se a gente lembrar, o município questionou. Veio para cima. E quando a gente apresenta os fundamentos, você vê que na própria esfera administrativa a gente consegue. A outra tributação que pode existir também, Rafael, na verdade, é quando a gente vai doar a nova propriedade das cotas, que aí incide o imposto de tributação, né? O imposto sobre herança, que eles falam que é também aplicável sobre as doações. Nesse momento, as pessoas me perguntam, Guilherme, mas então não faz sentido. Se eu vou pagar imposto de doação
na hora de doar as cotas, que é o mesmo que o imposto sobre herança, seria melhor largar tudo para os herdeiros resolverem isso quando eu não estiver mais aqui? E eu explico, não, na verdade não. Primeiro, porque quando eu vou pagar o imposto de doação sobre a nua propriedade das cotas, eu vou pagar tendo como base de cálculo o valor patrimonial das cotas, que em regra é muito menor do que o valor dos bens individualizados. O segundo ponto, Rafael, é o seguinte: eu, fazendo um planejamento sucessório, eu evito que meus herdeiros tenham que fazer inventário. Veja, eu não vou ficar com patrimônio travado, eu não vou ter briga de herdeiros e o instituidor vai direcionar como que ele quer que fique. Por exemplo, é muito caro a alguns produtores rurais que o patrimônio que ele formou ao longo de uma vida de suor e lágrimas não seja dividido pelos seus herdeiros, porque ele sabe o quanto foi duro reunir aquele patrimônio. E muitas vezes o que ele quer é que não seja dividido. E hoje nós conseguimos colocar dentro de um planejamento sucessório cláusulas que impedem os herdeiros de dividir. E veja, você vai falar, Guilherme, mas ninguém é obrigado a ser sócio de ninguém nessa vida. É verdade, mas a gente coloca as hipóteses em que ele pode sair da sociedade, mas que a terra não vai ser dividida. Certo? Claro que isso tem uma limitação, claro que isso respeita limites, critérios, mas é uma possibilidade. Um outro ponto tem a ver, Rafael, com a entrada de herdeiros. Imaginemos bem, às vezes os agricultores tocam suas atividades mediante sociedade. Imagina, a mesma afinidade que um produtor tem com o seu sócio, talvez não se estende aos seus filhos ou à esposa dele. Então, dentro desse planejamento, você coloca critérios de quem pode entrar naquela sociedade na falta do instituidor. Os herdeiros vão poder entrar? Sim ou não? É uma escolha. E outra, os agregados vão poder entrar? Genros, noras? Podemos estabelecer qual é o critério. E sem que isso prejudique o direito de cada um, que é a parte patrimonial, mas para que não atrapalhe a sociedade. A gente não pode esquecer, Rafael, que hoje o produtor rural tem alcançado níveis de evolução, graças a Deus, cada vez mais significativos. E a sua atividade vem sendo conduzida de forma exponencial como um negócio, como uma empresa. Então, quando eu pego um agregado que não está inserido ali naquela rotina ou até no aspecto da confiança e coloco dentro de uma empresa, muitas vezes ele trava o negócio, né? E a gente vê que o que a gente não quer que aconteça é isso. O negócio ele tem que rodar. Ele tem que acontecer porque ele é a fonte de riqueza, que gera empregos, que gera impostos, que gera riqueza para toda uma sociedade. E a gente tem que distanciar esses eventos que podem travá-lo. Então, esses são alguns dos pontos de crise, viu, Rafael? Olha, Guilherme, nós falamos dessa questão que é bastante relevante, né, da parte de sucessão, mas nós não podemos esquecer de outros fatores também, né? Vamos pegar, o ano passado foi um ano onde os produtores tiveram uma dificuldade muito grande, com seca. Eu mesmo tive dificuldade no plantio da soja e vários outros. E a crise que nós estamos vivenciando agora no agronegócio é em função de seca, mas nós já tivemos problema com granizo, com excesso de chuva, com excesso de seca, né? Com seca prolongada. E isso também pode levar o produtor a uma crise financeira, né? E quais são, no momento que nós estamos vivendo agora, quais são as ferramentas que o produtor tem para tentar amenizar essa crise que pode chegar a uma crise financeira? Rafael, a gente tem que entender que o produtor rural ele é um dos pilares do mercado, né? Da economia, da atividade econômica. Mas ele está inserido num cenário completamente diferenciado dos demais. Vamos imaginar, por exemplo, quando a indústria tem um mês ruim, no mês seguinte ela tem faturamento de novo, assim é o comércio, a prestação de serviço. O produtor rural, no mais das vezes, quando ele tem uma safra ruim, ele só vai ter o ano seguinte, dependendo da atividade que ele exerce, para recuperar. Então, em razão disso, se criou tratamentos diferenciados para os produtores rurais quando eles passam por essas intercorrências climáticas. Seca, granizo, geada, chuvas em excesso, fogo, etc. Qual é o tratamento diferenciado? Se a gente sabe que ele, uma vez que ele teve uma frustração de safra naquele ano, ele só vai ter o ano seguinte para se recompor. Nós temos, dentro do Manual do Crédito Rural, Rafael,
hipóteses em que os bancos são obrigados a prorrogar as obrigações financeiras, aquelas parcelas ou o próprio custeio rural, para o próximo ano safra. Mas não é um favor que ele está fazendo, é uma obrigação, porque ele tem que manter as mesmas taxas e as mesmas garantias. Perceba, não é que ele vai passar mais um ano sem pagar juros, mas é que ele não pode fazer aquele mata-mata que os bancos costumam fazer, que é tirar o produtor do crédito rural ali de 6,75, 8,75, depende do ano safra, do plano safra, né? Para jogar ele para o crédito pessoal de 2% ao mês, como os bancos costumam fazer. E quando a gente fala isso, a gente tem que explicar que isso é um direito do produtor rural e que basta que ele tenha um laudo agronômico bem detalhado que prove quais foram a extensão da intercorrência climática e da frustração de safra que ele sofreu, para que ele protocole isso perante o banco para poder pedir a prorrogação, certo? A partir desse momento, ele já tem uma ferramenta que não vai sacrificá-lo, pois se ele já tiver aquele custeio agrícola prorrogado, ele sabe que ele não vai correr risco da terra dele para leilão, dele sofrer negativações, ter processos judiciais, algo que a gente sabe que trava o produtor, que leva ele a um cenário de crise. Mas esse não é o único ponto, Rafael. A gente percebe que tudo está muito ligado às garantias que o produtor rural oferece quando ele vai obter os seus financiamentos rurais. Aqui, Rafael, eu acho que vale a pena para o nosso ouvinte a gente tentar identificar algumas garantias. E veja, não queremos aqui nada de juridiquês, não é isso não. O que a gente deseja é de forma simples mostrar para o produtor que mudar de uma garantia para outra pode significar um risco enorme para ele. Quando o produtor vai até o banco e obtém um custeio, em regra, ele vai dar a sua produção em garantia. Isso se chama penhor. Muitas vezes, dado ao nível de endividamento dele, o banco vai exigir uma garantia real. E aí é o imóvel. E sendo o imóvel dado em garantia, Rafael, ele pode ser dado em garantia em muitas formas, mas duas são as mais tradicionais, que é a hipoteca e a outra é a alienação fiduciária, Rafael. Veja, a hipoteca, quando se vai dar um bem imóvel em garantia, é a mais recomendada, pois o imóvel continua de propriedade do produtor e o banco tem uma garantia. Se acontecer alguma intercorrência e o produtor não conseguir pagar, o banco, para poder pegar o imóvel, vai ter que entrar com uma ação, citar o produtor, penhorar o imóvel, avaliar, levar a leilão. E o produtor, durante esse período, tem todo o mecanismo de defesa dele. Por outro lado, Rafael, a alienação fiduciária de bem imóvel é algo extremamente agressivo e, na minha visão, incompatível com o produtor rural, pois a alienação fiduciária transfere a titularidade do imóvel para o credor fiduciário, que é o banco. E o produtor fica só com a posse precária. Significa dizer, Rafael, que se ele não pagar no prazo, o banco pode notificá-lo via cartório, sem processo judicial, para que ele faça o pagamento no prazo de 30 dias. Sob pena de não fazendo, Rafael, ele perdeu o imóvel, já opera-se aquilo que a gente chama de consolidação da propriedade. E o banco depois vai levar o imóvel a leilão direto, volto a dizer, sem processo, e quem arrematar só vai tirar ele de cima da área. E a gente fala, Guilherme, como que alguns bancos estão pressionando o produtor rural para esse tipo de garantia? Porque para o banco ele vai fazendo, Rafael, uma ciranda em termos de garantia. Primeiro, eu queria fazer aqui algo que muitos produtores rurais vão se identificar. Em regra, o produtor rural chega até o banco quando ele não precisa. O gerente fica falando para ele, olha, eu tô com uma taxa muito boa, é mais barato você pegar dinheiro no banco do que você usar seu capital de giro. E o produtor rural às vezes nem quer. Mas depois que ele entra, passa o ano seguinte, ele vai pagar, o cara fala, cara, não paga isso aqui não, vamos só renovar, pega esse dinheiro e investe na sua atividade. E aí ele falou, para mim faz até sentido. O problema é quando ele tem a primeira intercorrência, seja aquela de clima ou de preço de mercado. A gente sabe que o produtor rural não controla preço. Nessa atividade, né, de hortaliças é comum a oscilação, né? É muito comum. E não é uma oscilação pequena, né, Rafael? É uma oscilação grande. E é nesse momento que o banco começa a apertar a chave. Ele falou, mas agora, para eu renovar, aquilo que antes ele fazia só com aval e fiança, agora ele fala, agora eu preciso do penhor.
No ano seguinte, ele fala, agora eu preciso da hipoteca. Até chegar num ponto que ele fala, agora eu preciso da alienação fiduciária. Senhores produtores rurais, o dia que alguém pedir que os senhores deem uma alienação fiduciária do seu imóvel rural, entenda isso como um sinal ruim. Não façam. Não façam. Porque se a gente sabe que é verdade que numa crise da agricultura, que às vezes o produtor rural não deu causa alguma, ele só vai conseguir se recompor no próximo ano, como que ele vai cumprir um contrato que em 30 dias ele pode perder o imóvel sem um processo, Rafael? É incompatível. É muito agressivo É muito agressivo. Método, né? E muitos produtores rurais, sem saber, na mais lhe de uma boa fé, entram nisso. E depois a gente tem uma dificuldade enorme para socorrê-los. Rafael, veja, a gente tem um Instituto da Alienação Fiduciária de Bem Imóvel criado para aquelas pessoas que compravam imóveis urbanos financiados. E eles estão levando isso hoje, Rafael, para dentro do produtor rural, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que existem entendimentos contrários, mas muitas vezes é dos advogados de banco, não de nós, produtores rurais. O que eu também queria alertar é que existe uma nova figura que permite também, Rafael, que as tradings e os bancos peguem parte do imóvel dentro de uma mesma matrícula para ficar em garantia. Isso permite que eles destaquem um módulo, certo? Que chama Patrimônio Rural de Afetação. E se não pagar, ele pega só aquele módulo e ele consegue individualizar uma matrícula. Isso não está tão amplo ainda. Qual é a diferença? A gente sabe que estrangeiros não podem ser titulares de terra no Brasil, mas eles podem ser credores dessas garantias e aí depois eles conseguem ser donos das terras. Certo? São algumas explicações. A gente fala ainda sobre geada, sobre esses fenômenos, Rafael, e isso me chama atenção para um outro ponto. O produtor rural, Rafael, ele é um apaixonado pelo que faz. Inclusive, é muito bom para nós, advogados, trabalharmos com os produtores rurais, porque, em regra, ele é um cliente que ele faz tudo com muita boa fé, mas ele entende mais os ciclos da vida. Talvez porque ele está tão ligado à natureza, ele sabe que não adianta ele plantar hoje e querer colher amanhã, que ele não vai fazer. Ele entende mais os ciclos, ele sente mais os ciclos humanos. Ele é um ser humano um pouco mais consciente e lida com mais boa fé. Só que essa boa fé não pode ensejar para ele uma inocência de acreditar em tudo que o eventual parceiro, banco, credor esteja lhe oferecendo, né? Guilherme, vamos falar um pouquinho da questão da segurança jurídica para os produtores rurais. Nós estamos vivendo um momento onde o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, vem atuando muito nessa área agrícola. E eu tenho colegas que têm sido penalizados de forma que eu acho muito desproporcional. Ao longo desses anos, a gente vê um avanço muito grande da preocupação dos produtores com relação aos trabalhadores rurais. As normativas os produtores vêm cumprindo. É fato que existe alguns maus produtores que às vezes mancha a classe dos produtores, né? Mas o fato, Guilherme, é que se um fiscal chegar na propriedade e ele quiser achar alguma coisa, ele vai achar. E essas penas, quando passa para a questão penal, isso prejudica demais o produtor no médio e longo prazo. Então, o que você pode orientar, o que você pode nos falar com relação a essa preocupação que ela é geral da classe produtora, não só de hortaliça. Hortaliça é mais porque envolve mais mão de obra, né? Então, nós temos uma quantidade de trabalhadores hoje nas propriedades e como as culturas são in naturas, tem que ir para o mercado logo, então esse trabalho é intenso durante os 12 meses. O que você recomenda, o que você orienta, né? Rafael, como você bem falou, ninguém aqui é contrário a uma fiscalização daqueles empregadores que não cumprem normas básicas. Como você bem colocou. O que está acontecendo, no entanto, tem sido uma desproporção, uma falta de razoabilidade na forma como o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho
tem autuado os produtores rurais, especialmente na cultura do alho, que é uma grande tomadora de mão de obra temporária e permanente. A gente sabe disso. Veja, a gente sabe que todo empregador, principalmente produtor rural, ele deve ter um trabalho de conformidade trabalhista, que muitas vezes é chamado de compliance trabalhista. O que é isso? É ele entender quais são as normas e as regras de direito do trabalho que ele deve cumprir. Ótimo. Então veja, ele sabe que além de cumprir a CLT, ele tem que cumprir as NRs aplicáveis a cada setor, para que eles tenham EPIs, EPCs, treinamentos e tenham todos ali os equipamentos de segurança e ferramentas de trabalho compatível. Até aí está tudo bem. O detalhe, Rafael, é que o Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, tem feito autuações de produtores rurais em que o descumprimento de uma ou outra norma tem sido caracterizado como trabalho em condição análoga de escravo. E aí é uma desproporção sem cabimento. Veja, O que isso pode gerar para o produtor? Rafael, as consequências são drásticas. Muito mais do que as multas do âmbito administrativo que o Ministério do Trabalho e Emprego aplicam, e elas são altas, tá? Porque eles pegam cada item daqueles e aplicam uma multa. Eles podem também ensejar a inscrição do nome do produtor rural naquilo que se denomina hoje de lista suja. Lista suja é algo criado por uma portaria interministerial na época do governo Lula em 2004, salvo engano, em que se anota o nome do produtor rural que foi condenado no âmbito administrativo por ser um suposto tomador de trabalho escravo, certo? A partir disso, Rafael, além da exposição do seu nome, e eu te digo assim, ilustrativamente, se o nosso ouvinte entrar na internet hoje, colocar lista suja do Ministério do Trabalho, vai aparecer uma lista com nomes e identidade da propriedade de cada produtor rural que no Brasil já teve essa condenação. É um nível de exposição altíssimo. Porém, pior do que isso é que quem está com esse nome na denominada lista suja do Ministério do Trabalho, ele fica impedido de tomar qualquer tipo de crédito rural ou qualquer tipo de crédito que tenha subvenção do governo. E a gente sabe que o crédito rural, por mais que você pegue ele em bancos privados, ele vem do governo. Então, e a gente sabe que a grande maioria dos produtores rurais depende do custeio agrícola. Ele não consegue mais pegar custeio. Então, tudo aquilo que ele depende de regularização, de financiamento bancário, ele passa a ter uma vedação e ele passa a ter vedação, inclusive, às vezes, de regularizar sua matrícula de imóvel. Um outro grande problema, Rafael, que inclusive você mencionou, é que se o produtor rural for condenado no âmbito penal por trabalho escravo, a consequência, além da pena, que pode ser inclusive de cadeia, vamos falar de forma mais direta, a consequência é ele perder a sua terra. Aquele produtor condenado por trabalho escravo pode perder a sua terra para a União, certo? Então veja, a gente está falando de uma conformidade trabalhista, mas às vezes ele foi condenado lá porque não tinha um cartão de ponto anotado corretamente, ou às vezes não tinha água fresca igual eles colocam, que tinha água, mas não estava na temperatura que eles recomendam, e isso tem sido considerado trabalho escravo por muitos agentes fiscais. E na minha visão isso é uma desproporção muito grande, tá? Porque gera consequências danosas. Então é muito importante que o produtor rural cada vez mais tenha seus técnicos de segurança do trabalho, ele tenha todo um trabalho de conformidade trabalhista por advogados, por contadores, sendo bem orientado, especialmente no caso de tomada de trabalhos temporários em que há alojamento dessas pessoas. Um dos grandes pontos que o Ministério do Trabalho e Emprego vem pegando é em relação às condições de alojamento, tá? Em relação à entrega de EPI, de EPC, de alimentação, dos banheiros, do transporte desses banheiros para a área de lavoura, né? De protetor solar, enfim, dos equipamentos de proteção, sejam coletivos, sejam individuais. Então tem que ter uma preocupação com isso. Ou seja, isso também pode gerar uma crise que vai desaguar tudo no financeiro, né? Olha, isso que você colocou, Rafael, é muito interessante. A crise financeira, muitas vezes, ela vem sozinha. Mas na grande maioria das vezes, ela é só o resultado.
ela é só a consequência. Porque, por exemplo, ele toma uma autuação fiscal. As multas são astronômicas. Em regra, elas vêm acompanhadas das reclamações trabalhistas de cada um dos trabalhadores. Depois, ele vem com uma ação penal e ele ainda vem com um impedimento do crédito. O que isso resulta? Num problema financeiro. E aí, Rafael, a gente tem que entrar num outro ponto que tem sido muito tratado hoje em dia, que é o cuidado para o produtor rural não chegar naquilo que nós chamamos hoje de endividamento incapacitante. O que é isso, Guilherme? Tomar crédito, ter um endividamento, Rafael, por si só não é um problema. Por exemplo, você tomar um custeio agrícola. É normal dentro da atividade. O problema é quando o seu endividamento se torna incapacitante, ou seja, aquilo que você fatura e tem de rentabilização com a atividade é incompatível para você pagar sequer os juros daquele empréstimo e o próprio principal. Aí ele se torna incapacitante. A consequência disso é que ele coloca em risco a atividade e o patrimônio do produtor rural, certo? E para isso, Rafael, existem muitas medidas de proteção. Veja, ninguém aqui, Rafael, recomenda nenhum tipo de atitude ilegítima, golpe, não pagamento, absolutamente, não é nada disso, e a gente sabe. Mas a gente sabe que o produtor rural, ele tem uma atividade diferenciada em relação aos demais. Quando ele toma um crédito, ele sabe que ele vai pagar juros ao longo de um ano inteiro, porque ele só vai colher no outro ano safra. Diferente de um comércio de serviço que fatura todo dia e já vai amortizando aquilo, e tem possibilidades de mudar a rota. Imagina, Rafael, você é um produtor rural. Se você identifica que alguma coisa não saiu bem nesse ano safra, você tem só o ano seguinte para você corrigir. Exatamente. Não é algo que você faz uma curva rápida. Você tem um tempo de manobra maior. O plantio, né, no caso do alho, nós plantamos os meses março, abril e maio. Encerrou esse plantio. Não teve resultado dessa safra, é só no outro ano que eu vou ter condição de recuperar, né? E Rafael, eu venho acompanhando muitos clientes que estão sofrendo com o seguinte fato em termos de superendividamento. Se a gente pegar algumas atividades, elas tiveram nos últimos anos uma subida de preço muito grande. Então, o produto alcançou níveis altos no mercado. E a gente sabe que tão alto quanto o preço do produto vem o preço do custo de produção. Ele acompanha. O detalhe é que quanto maior é o custo de produção, maior é a quantidade de dinheiro que o produtor rural toma nos bancos para poder fazer o custeio, certo? O detalhe é que logo após esses picos, acontece a baixa do preço do produto. Só que o preço de custeio demora para baixar. Ele até abaixa, mas ele demora. E aí o produtor rural, que passou por uma intercorrência climática tipo a seca e estava com um custo de produção alto, automaticamente ele teve o que alto? Um financiamento bancário. Se ele passa por uma seca, ele não teve produção. O que ele tem que fazer? Prorrogar a dívida para o ano seguinte. Com juro caro. Com juro caro, carregar um endividamento alto e quando ele vai colher no próximo ano safra, o produto está baixo. Então ele tem um nível de endividamento muito alto, que ele está carregando aquilo, o produto abaixou, por mais que o custeio abaixou, ele está carregando de um ano para o outro e aquilo se torna incompatível, vai virando uma bola de neve. E é nesse momento, Rafael, que muitas vezes o produtor se vê. E a gente acompanha muitos produtores rurais que chegam nisso e o nosso papel é que a gente faça um planejamento para ele ter uma reorganização econômico-financeira na atividade. Porque muitas vezes o cara fica sem cabeça, né? Até a pressão é tão grande dos credores em cima dele, ele acaba precisando de uma ajuda, né? De uma pessoa que consegue orientá-lo da melhor forma, para não sentir tanto aquela pressão dos credores, né? Rafael, eu sempre falo que existem alguns sintomas. O dia que o produtor rural, que a gente sabe que em regra é um apaixonado pela terra, se ele puder ficar na fazenda 24 horas, em regra é o que ele mais gosta. O dia que ele começa a ficar mais tempo do dia resolvendo problemas em bancos, em escritório de advocacia, de contabilidade e buscando dinheiro, é porque a atividade dele tem alguma coisa que não está andando bem. Isso é um sinal. É um sinal. O dia que ele está fazendo mais coisas para apagar fogo do que para plantar, né? E o que acontece nesses momentos é que ele precisa eleger prioridades. Se ele tem um problema e o dinheiro, o faturamento não é suficiente para resolver tudo, ele tem que eleger prioridades. O trabalho nosso é ajudá-lo a eleger prioridades jurídicas.
Porque, em regra, ele elege a prioridade de quem incomoda mais ele, daquele gerente que liga mais, daquela pessoa que amola mais. E, na verdade, às vezes não é a prioridade que ele tem. Um outro ponto, Rafael, que vale muito a pena a gente tocar aqui, é que hoje virou moda se falar em recuperação judicial do produtor rural. E veja, é uma belíssima ferramenta. Nós temos no nosso escritório recuperações judiciais de produtor rural. Mas eu preciso enfatizar que a recuperação judicial é uma exceção. Ela não é um remédio que se dá para tudo, pois a recuperação judicial ela tem consequências. E uma das coisas que a gente precisa entender é que tem algumas obrigações que não se subordinam à RJ, a recuperação judicial, como é dita. Por exemplo, cédulas de produto rural, as CPRs, físicas, não entram na RJ. As financeiras entram. É claro Eles que podem arrestar, então, a produção. pode arrestar. Então, não é algo que toda e qualquer crise do produtor, o remédio é RJ. Pode ser. Outra coisa, recuperação judicial ela foi direcionada para aquele devedor que tem uma multiplicidade de credores, que tem muitos credores abertos. Às vezes o produtor rural tem problema com 2, 3 bancos, ele quer pedir uma RJ. E o que acontece? Essa simplificação de número de credores vai impedir que ele aprove o plano de recuperação judicial, certo? E outra, Rafael, uma coisa que o produtor rural não se lembra, que para a consequência de uma recuperação judicial não aprovada é a falência. Você não tem marcha ré nela. E diferente de um planejamento de reestruturação, que se precisar de adequações a gente consegue fazer. É claro que eu estou falando de hipóteses excepcionais, que a gente está falando daquele caso que o produtor é conduzido a um momento de um endividamento incapacitante, que é excepcional. Mas é muito importante que ele tenha essas noções. E, por exemplo, Rafael, a gente falou das garantias. Eu não sei se todos os nossos ouvintes aqui sabem que quando ele dá um imóvel em alienação fiduciária, mesmo que ele peça uma recuperação judicial, aquele contrato garantido por alienação fiduciária não vai entrar na RJ. Então, veja, tem que ser analisado caso a caso. A gente tem que fazer um trabalho que atenda o produtor rural de acordo com as necessidades dele. E uma informação importante. Todas as vezes que a gente faz um trabalho específico para o produtor rural que está passando por uma crise, e a gente considera o perfil dele, atividade patrimonial, qual é o nível de endividamento, as garantias, em regra, Rafael, em poucos anos, 2, 3 anos, ele já se reestrutura e dentro de 5 anos ele está mais forte do que ele estava antes. Né? Então, não existe motivo para o produtor rural acreditar que aquilo ali é o fim. Tá? É claro, não é bom, ninguém deseja isso é só naquelas hipóteses realmente que não tem outra alternativa, mas existe saída, tá? Guilherme, nós estamos chegando ao fim. Esquecemos de falar alguma coisa? Você gostaria de tecer mais algum comentário? Relembrando aqui, né? Nós falamos de elementos que pode gerar crise financeira no produtor, né? Nós falamos aí dos inventários, sucessão planejada, interdição, divórcio, né? Divisão de sociedade agrícola, dos intempéries, né? Granizo, fogo, seca, tudo, né? Tem algo mais que a gente... Rafael, tem um ponto que eu gostaria de deixar aqui, uma reflexão, não é uma afirmação, tá? Me chama muita atenção que o produtor rural ainda não priorize na sua atividade ter um capital de giro alto. Fluxo de caixa saudável. Fluxo de caixa. E perceba, isso tem uma razão histórica no Brasil. Porque historicamente, aquilo que hoje nós chamamos de agronegócio, mas a atividade rural lá no passado, ela sempre foi priorizada pelo governo a título de financiamento. Então o produtor rural acaba que não tem isso por prioridade de ter aquele capital de giro próprio para ele tocar a atividade. Essa ajuda do governo desde a sua origem. Veja, Rafael, eu não estou dizendo que o produtor rural tem facilidade de obter crédito, mas eu estou dizendo que outros setores sofrem muito maior dificuldade, tá? O produtor rural tem sim já uma facilidade maior de direcionar o crédito para ele. E talvez isso faz com que ele não priorize ter um capital de giro próprio. E eu vou explicar o que acontece.
O remédio para todo balanço da sua atividade econômica é o dinheiro. É você ter ali um capital de giro que não te exija pagar juros, que não te exija vender bens, que não exija você ter que ficar com o nome inscrito no Serasa ou nos órgãos de proteção ao crédito, que não leve seus bens a leilão, que permita que você tenha uma sustentação até a recomposição, que é o próximo ano safra. E eu vejo que o produtor rural ainda não prioriza isso. Eu vejo que o produtor rural, Rafael, é um dos empresários que mais investe na sua atividade. Ele compra maquinários de 1, 2 milhões, ele compra trator de 500, 600 mil, ele faz estruturas, galpões, conservadoras, de um valor astronômico, porque ele acredita na sua atividade, ele tem um amor por aquilo que ele faz. Mas se eu pudesse deixar uma reflexão, Rafael, seria que o produtor rural começasse a refletir mais sobre a importância dele ser capitalizado. Porque é isso que, no mais das vezes, vai dar perpetuidade para a atividade econômica, dando a ela ainda mais aquela característica empresarial que o agronegócio vem tomando a cada dia, viu? Meu amigo, Dr. Guilherme, muito obrigado. Né? Já estamos caminhando agora para o final do nosso bate-papo e o encerramento do nosso podcast. E para finalizar, eu queria deixar uma pergunta aqui. O Dr. Guilherme bem disse, né? Como está a sua saúde financeira, o fluxo de caixa. Então, eu queria deixar isso aqui. Quais são as ações para a prevenção da crise e do endividamento que você, eu, que nós produtores podemos fazer para que a gente possa passar por esse momento, né, difícil de crise, seja ela financeira, né, ou qualquer outra crise que pode desaguar no financeiro, que nós podemos fazer enquanto estivermos aí liderando e administrando as nossas propriedades. Então, eu agradeço muito a todos vocês que nos acompanharam aí pelo YouTube, que estão acompanhando o nosso podcast. Agradeço mais uma vez o Dr. Guilherme, que contribuiu muito, né, para que nós possamos pensar nessas questões que tratamos aqui, que com certeza eu sei que vai despertar muito de vocês. Para mim aqui foi muito enriquecedor esse bate-papo, né? Cada vez mais, a gente conhecendo mais, a gente percebe que precisamos elevar a régua ainda mais para a gente ter uma atividade com menos problemas, né? Então agradecer a todos vocês mais uma vez que nos acompanharam e deixar aqui a vocês um forte abraço e iniciamos a nova temporada do nosso podcast Alho em Foco. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Um grande abraço, até mais.